Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 12 de março. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre esse confronto de amanhã entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Temos a lista de relacionados com uma baita novidade e também algumas declarações no programa Seleção Sport TV, colocando o Glorioso como favorito para chegar à fase de grupos. Quero destacar nesse vídeo também especulação de mercado envolvendo Marlon Freitas. Novamente o Pedrosa, do SBT Esportes Rio, cravou. O Vasco vai até o fim pela contratação do Marlon Freitas. Será? O Textor já havia comentado essa situação, enchendo a bola do Marlon Freitas e dizendo que ele não vai a lugar algum. Mas vou trazer a informação mesmo assim, porque afinal de contas, especulações no mundo da bola podem virar alguma coisa, como não. Então, vamos ver, né? Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like. Isso é super importante para o crescimento do canal. Inscreva-se também aqui no Fala Fogão para que a gente possa bater a marca dos 43 mil inscritos. E claro, lembre-se que às 22h05, eu e Ricardo Azambuja estaremos aqui para poder trocar aquela ideia com a rapaziada e você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar trazendo a lista de relacionados para esse confronto com uma novidade. Yarlen, que fez um golaço diante da equipe do Sampaio Corrêa, está na relação no lugar do Matheus Nascimento. Isso diz muito, não é verdade? Vamos trazer aqui a lista de relacionados e já a gente comenta essa questão do Yarlen e do Matheus Nascimento. Goleiros: Gatito Fernandes, Igor Gabriel, Lucas Barreto. Laterais direitos: Damian Soares, Matheus Ponte. Zagueiros: Alexander Barbosa, Bastos e Lucas Halter. Laterais esquerdos: Hugo e Marçal. Volantes: Danilo Barbosa, Gregory, Cauê, Marlon Freitas e Tietê. Meias: Diego Hernandes, Eduardo e Raí. Pontas: Emerson Urso, Júnior Santos, Savarino e Yarlen. Centroavantes: Janderson e Tiquinho Soares. A grande novidade aqui, além, é claro, da ausência do Luiz Henrique, eu alimentava uma certa expectativa e esperança que Luiz Henrique estaria nessa relação, mas não deu para recuperar o atleta a tempo, bem como o Jefinho. Mas a grande novidade é o Yarlen, que fez um baita golaço na partida contra o Sampaio Corrêa. E ele entrou nessa lista no lugar do Matheus Nascimento. Isso é muito significativo cá entre nós. O Matheus Nascimento não consegue ter espaço no Botafogo. O Yarlen, por sua vez, acabou de subir profissional e já foi relacionado para uma partida tão importante quanto essa. É um jogo para lá de decisivo. E, eventualmente, ele pode até ter a oportunidade de jogar. Se, de repente, no segundo tempo, o Júnior ou o Savarino tiverem cansado, quem que você acha que vai ter prioridade? O Emerson Urso ou o Yarlen? No meu ponto de vista, o Yarlen vai ter prioridade. Então ele está sendo relacionado com grande possibilidade de entrar em campo. Eu espero, claro, que nos ajude a alcançar essa classificação. Agora, sobre o Matheus Nascimento, de verdade, o Matheus precisa ser emprestado. Não dá mais para ele só ficar no Botafogo treinando. Ele tem que ser emprestado, ele precisa respirar novos ares, ele precisa de um novo ambiente, porque no Botafogo ele não vai jogar. E tá na cara que dessa maneira ele não vai acontecer mesmo. Ele recém completou 20 anos de idade. Com 20 anos de idade você ainda tem tempo para poder conseguir evoluir, se desenvolver. Mas para isso tem que jogar. E no Botafogo isso não vai acontecer, tá mais do que na cara. Se nem no Campeonato Carioca o Matheus Nascimento recebeu grandes oportunidades, que dirá na Copa Libertadores fase de grupos, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro? Só se não tiver ninguém para colocar. É isso que o Matheus quer para a carreira dele, para o desenvolvimento da carreira dele? Tá muito cômoda a situação para o Matheus Nascimento. Ele ganha um baita de um salário, e aí eu não tenho nada para falar. O Textor aceitou e concordou com essa questão. Então ele ganha um baita de um salário, treina, mora no Rio de Janeiro, tudo lindo e maravilhoso, mas não joga. O que ele quer para a carreira dele? Essa é a grande pergunta. O que o Matheus Nascimento quer para a própria carreira? Ele quer cumprir o contrato com o Botafogo e tá bom? Ou ele quer de fato acontecer no mundo da bola? Essa é a pergunta que não quer calar, depende do atleta e do seu staff responder. Agora, Fogão, sobre esse confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo, vale destacar algumas declarações
do programa Seleção Sport TV. Os comentaristas colocaram o Botafogo como favorito para alcançar a fase de grupos. E eu faço questão de trazer aqui algumas declarações. O Lino, por exemplo, analisou a situação dessa maneira, abre aspas. É um jogo com um cenário até mais favorável para o Botafogo do que o jogo da ida. Porque o Botafogo é esse time de se defender, sair em velocidade, as esticadas para o Júnior Santos. Falo de cenário tático, a necessidade do Red Bull Bragantino de construir resultado. E aí acaba se expondo. Nada é fácil. O nível dos dois é muito próximo. O time do Bragantino é muito mais ajustado que o Botafogo. Tem treinador, continuidade, trabalho, ideias mais consolidadas. O Botafogo está no meio do caminho. O time do Botafogo tem mais talento. E talentos normalmente resolvem confrontos assim. Foi o que aconteceu no primeiro jogo. O Botafogo é um time capaz de se defender e contra-atacar. A Jéssica Seiscon e o Paulo Nunes acompanharam essa linha de raciocínio do Nino. A Jéssica, por exemplo, comentou: o Bragantino não está em seu melhor nível técnico e concordo que individual faz a diferença num confronto entre as duas equipes de qualidade e características semelhantes. Já o Paulo Nunes comentou: acho que o Bragantino fez um bom jogo contra o Botafogo. Deve ter sido o melhor jogo que fez na temporada. O Botafogo tem jogadores com muita capacidade para decidir jogos assim. E a linha de jogo é a que favorece o Botafogo. O Bragantino vai querer sair. Quando joga em casa, gosta de amassar o adversário. E o Botafogo gosta desse jogo de transição. Eu entendo que o Botafogo tem uma condição muito favorável, de fato, para conseguir avançar para a fase de grupos. Vai precisar de dedicação, foco, muita concentração do começo ao fim. Temos capacidade para agredir lá na frente e, sabendo segurar o ímpeto da equipe adversária, nas esticadas, em velocidade, seja com Savarino, seja com Júnior Santos, a gente pode arrumar o gol que a gente precisa. E se fizer aquele golzinho logo de cara, aí fica uma coisa linda, 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 não é verdade? Vamos torcer para que a configuração da partida seja essa. Gol cedo do Botafogo, Red Bull Bragantino precisando se expor mais ainda e dando mais espaço para a gente contra-atacar. Que assim seja. Agora, Fogão, mercado da bola. Esse papo do Marlon Freitas, com seu nome vinculado ao Vasco, a gente já ouviu, não é verdade? Mas o Lucas Pedrosa insiste nessa história, mesmo o John Textor dizendo que o Marlon não vai a lugar algum. O Pedrosa, no SBT Esportes Rio, comentou o seguinte, abre aspas, a prioridade do Vasco é um volante, e esse volante todos já sabemos quem é. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o fim, isso é fato. Vai tentar convencer esse atleta, comprar esse atleta. E essa tentativa provavelmente vai acontecer na janela doméstica em abril, de 1º a 19 de abril. Se vai acontecer ou não, aí é outra história. Mas o foco da comissão técnica, o jogador que o Vasco quer, é o Marlon Freitas. Vale destacar que o Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. E o Textor, recentemente, encheu a bola do atleta, dizendo que é um box-to-box, um meio-campista que qualquer equipe do futebol brasileiro gostaria de ter, que é um cara nível Premier League. De verdade, você acha mesmo que o John Textor, depois de encher a bola do atleta dessa maneira, ele vai querer simplesmente negociar com um rival aqui do Rio de Janeiro? O Vasco pode até querer insistir, mas é muito improvável, muita coisa mesmo, que a situação de permanência do Marlon no Botafogo mude. Afinal de contas, o sócio majoritário da SAF não quer nem ouvir falar sobre isso. Como se trata de futebol, eu não vou simplesmente sair colocando minha mão no fogo dizendo que isso jamais acontecerá. Mas que é difícil, isso com certeza é. Vamos ver o que vai acontecer nessa janela doméstica, não é verdade? Enfim, essas eram as informações que eu queria compartilhar nesse vídeo. Convido você para a nossa resenha de logo mais, 22h05. Chega aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Por hora, é só. Um grande abraço e até daqui a pouco.